Fala, fiel torcida! O Corinthians voltou depois de 30 dias de pausa, 15 dias de férias, 15 dias treinando. Estávamos todos ansiosos para ver o que o Corinthians apresentaria de diferente, mas, para nossa preocupação, tristeza, frustração, o Corinthians não foi bem. Se até os 52 minutos do segundo tempo já era um resultado frustrante, o empate diante do Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena por 1-1, quando o Corinthians toma o gol no finalzinho do segundo tempo, no apagar das luzes, o resultado fica mais frustrante ainda e evidencia problemas crônicos que o Corinthians vem apresentando ao longo da temporada. Acompanhe agora aqui na Rádio Coringão a análise fiel de Corinthians 1, Red Bull Bragantino 2. O Bragantino é um time que impõe muita dificuldade ao Corinthians jogando na Neoquímica Arena. Agora o Red Bull Bragantino está na frente nos confrontos diretos. São 5 vitórias do Red Bull Bragantino, 4 vitórias do Corinthians e 1 empate apenas. Então sempre tem um vencedor na Neoquímica Arena, quase sempre, né? Só um jogo que não teve um vencedor. E era um confronto até então extremamente equilibrado e ainda é equilibrado, o que é preocupante, porque é o Corinthians jogando dentro de casa. A gente esperava um Corinthians com uma postura diferente, um Corinthians coletivamente, mas que funcionasse melhor depois dessa pausa. Claro que vamos considerar que existe um problema mais profundo no time do Corinthians, que é um problema de estrutura, que é um problema do que acontece nos bastidores, que é um problema de clima, que é uma questão do Corinthians já ter evidenciado que é um time que do 1 ao 11 com os titulares é um bom time, mas que se precisa usar o banco de reserva, porque tem ausência de titulares, cai demais o rendimento. Ontem era um time mais titular do que não. A gente tinha ali a ausência do Yuri Alberto. Na lateral direita, na lateral esquerda, a presença do Matheus Bidu, que aí agora a gente precisa entender para quem é o titular absoluto da posição para Dorival Júnior. Até então era o... Esqueci, gente, o nome do lateral. Meu Deus. Angileri. Até então era o Angileri, que vinha sendo titular desde quando chegou. E aí parece que Matheus Bidu agora ganhou espaço e fez um bom jogo, na minha avaliação. Acho que foi um dos poucos ali que se salvou do time do Corinthians individualmente. Então o Corinthians foi um time que apresentou muitos problemas coletivos e muitos jogadores individualmente abaixo. Mas claro, a gente tem sempre que analisar que tem um adversário do outro lado. E é um time que, nas mãos do Seabra, desde o final da temporada passada, tá se reinventando, tá se fortalecendo e tem estado bem. Tanto que é, se não me engano, o terceiro colocado da tabela ali do Brasileirão. Então, não é... A gente analisa pelo nome, pela história, que é recente, mas é um time que está bem na temporada, está bem no Campeonato Brasileiro até então e que, historicamente, nos últimos anos, impõe muitas dificuldades para o Corinthians. E o Corinthians, por sua vez, é um time que, nos últimos anos, tem oscilado demais, tem tido muitos problemas quando precisa do banco de reserva, muitas vezes consegue montar um time bom entre os titulares, mas não consegue ter um elenco tão competitivo, e aí tem muitos problemas. Mas se você é um torcedor mais otimista, você pode se apegar ao fato de que o primeiro gol do Bragantino foi numa cobrança de pênalti, de um pênalti inexistente, que mais uma vez o Corinthians é prejudicado pela arbitragem dentro da Neoquímica Arena, algo que tem ficado recorrente nesse ano, principalmente nesse ano, né? E o Corinthians teve chances. O goleiro do Bragantino foi o melhor jogador da partida, ganhou ali o prêmio de melhor jogador da partida, mas se a gente for pensar coletivamente, o Corinthians não teve construções tão coletivas. A gente não viu uma cara de Corinthians do Dorival depois dessa pausa. O Dorival treinou o quê? Qual o padrão que ele deu para o Corinthians nesses últimos dias? Um Dorival muito abatido na coletiva de imprensa. E acho que o técnico deve ficar muito frustrado, né? De repente, porque tem isso também. Às vezes o técnico está trabalhando, as coisas são feitas ali no dia a dia, mas não funciona quando entra em campo. E aí precisa entender aonde que tá esse problema, porque os jogadores não estão conseguindo colocar em prática. De repente que eles têm treinado, às vezes tá funcionando no treino, e chega na hora do jogo, não funciona. Tudo isso precisa ser analisado, mas o fato é que, olhando o jogo do Corinthians, continuou um jogo moroso, com muitas trocas de passe entre lateral, zagueiro, um time com problema em acelerar as jogadas.
de ser mais vertical, de chegar rápido ao ataque do adversário, coisa que o Bragantino muitas vezes conseguia fazer quando recuperava a bola. Então o Corinthians ainda tem muitos problemas coletivos e não vi diferença do Corinthians, que terminou ali, que fez a última rodada contra o Grêmio num empate muito frustrante também, porque era um jogo que a gente olhava e falava, se o Corinthians tivesse ido com o time titular, não tivesse dado férias antecipadas para os jogadores que participaram da data FIFA, o Corinthians poderia ter ganhado do Grêmio, porque o Grêmio é um time muito fragilizado, perdeu nessa volta de 4-1 pro Cruzeiro, mas o Corinthians apresentou problemas ali, a gente tinha esperança que o Corinthians melhoraria nesse jogo contra o Bragantino, e não foi isso que a gente viu dentro de campo. Como eu disse, se você é um torcedor mais otimista, você vai lembrar que o Corinthians teve chances, que o goleiro fez boas defesas, mas eu quero partir da análise de que não foram construções coletivas, de jogadas extremamente trabalhadas. Foram ali, tipo, um abafa ali de um jogador que consegue recuperar a bola. O lance do escanteio, o Corinthians teve 2 escanteios seguidos que saiu o gol do empate, e o primeiro escanteio veio de um chutão do Hugo, que o zagueiro do Bragantino se atrapalha ali e cede um escanteio de graça para o Corinthians. Aí o Corinthians cobra o primeiro escanteio, ganha o outro escanteio, no segundo escanteio o Kaká faz o gol de empate ali do Corinthians, mas muitas vezes ao longo do jogo a gente viu isso. O Hugo fazendo lançamentos que, na minha visão, não eram lançamentos, porque não encontrava o pé certo ali, não encontrava o jogador certo ali do Corinthians. Era a bola que era jogada para disputa para ver o que ia dar. E o Corinthians não tem, por característica, não tinha alguém para fazer essa retenção. Mesmo que fosse o Yuri jogando ali como referência no ataque, ele não tem essa característica. Então, o que esse time treinou? Por que o Hugo, em vários momentos, ficou dando chutão para frente? Por que esse time está com essa dificuldade de construção? A gente não viu a aproximação dos jogadores. Para você ter triangulações, para você ter jogadas trabalhadas, os jogadores precisam estar perto. E eu não vi os jogadores do Corinthians perto, eu vi ainda linhas muito espaçadas. Muitos problemas. E aí o Galo foi muito bem marcado. Então o Galo é nosso jogador mais técnico, é o jogador que a gente espera que vá fazer essa quebra de linha do adversário, que vai tirar uma jogada da cartola. Inclusive perdeu um gol que ali ele tava de frente, era mais jeito do que força, e ele deu um chutaço, a bola bateu no travessão e foi pra fora. Então essa foi uma das chances claríssimas que o Corinthians teve. O Martinez teve uma chance claríssima de frente pro gol e não conseguiu fazer. O Romero teve chance, mas muito mais por jogadas brigadas, disputas ali que geraram uma possibilidade para o Corinthians, do que por um time que trabalhou de fato a bola. E aí isso é muito preocupante para o restante da temporada, para o que tem ainda por vir. O Corinthians vai ter maratona de jogos agora. Claro que vai ter alguns intervalos para trabalhar o time, porque não está mais em nenhuma competição internacional. Então, quando tiver calendário de Sul-Americana e Libertadores, o Corinthians tem possibilidade de trabalhar o seu time, de treinar. Tem aí um desafio nas oitavas de final contra o seu maior rival, que é o Palmeiras. O que o Corinthians vai apresentar? Porque nesse primeiro jogo, pós-pausa, eu não vi evolução do time. E aí eu quero saber de você, torcedor corintiano, torcedora corintiana, se vocês conseguiram enxergar evolução do time. Qual é o maior problema do Corinthians nesse momento? É o treinador que não consegue definir um esquema tático e dar um padrão de jogo? É porque ele não tem peças, os jogadores estão muito abaixo e não conseguem render? O que o Corinthians precisa fazer? O problema é toda essa turbulência que o Corinthians vive esse ano de 2025, mais ainda do que vem vivendo nos últimos anos, quando a gente pensa que não pode piorar a situação dos bastidores do Corinthians, o Corinthians sempre vem em prova. Não, pode ficar pior ainda, e sempre aparece uma coisa pior, e esse ano tá pior do que foi o ano passado, que a gente achou que já tinha sido o ápice de um estado ruim ali do time, de bastidores, dentro de campo. O que você acha que é o problema do Corinthians? Sabe? Como que você viu essa volta do Corinthians? Eu quero que vocês deixem aqui a opinião de vocês, claro, continuem acompanhando a Rádio Coringão, os nossos conteúdos. O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira, jogando fora de casa contra o Ceará. E aí, não sei se Pedro Raul pode jogar. Se jogar, será que vai ter lei do ex? Tem Pedro Raul, tem Pedro Henrique lá no Ceará, tem Matheus Araújo lá no Ceará. O que não vai faltar é a opção de lei do ex. O que você acha que o Corinthians vai conseguir fazer? Porque agora é aquela conta, né? Não fez a lição de casa, tem que ir no jogo fora de casa e compensar esses pontos perdidos dentro de casa. Você vai conferir o jogo entre Ceará e Corinthians na próxima quarta-feira, aqui na Rádio Coringão, às 19 horas. Deixe aqui o seu like, o seu comentário e talvez uma mensagem de esperança, porque eu, que sou muito esperançosa, não gostei do que vi e estou com medo do que ainda tem para acontecer ao longo dessa temporada com o Corinthians. É isso, fiel torcida, vou ficando por aqui. Até a próxima análise fiel. E apesar da frustração e desse quesinho de desesperança,